Nossa mensagem desta manhã, no livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo de número 16. Quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porém, Ruth respondeu: não me instes, ou não insista, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo, ele também será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma manhã, mais uma oportunidade de estar na tua casa, e pedimos que fale ainda aos nossos corações através da tua palavra, concedendo-nos, ó Deus, aquilo que precisamos, a porção que precisamos ouvir, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O tema da nossa mensagem é a escolha certa. E nesta manhã eu quero compartilhar com você exatamente esta mensagem no livro de Ruth, que foi até o tema da minha semana do Leitor Vitorioso, e um livro bem curto, bem pequeno, apenas com 4 capítulos. Então foi até fácil, né? Acabou que num dia só deu para esgotar a leitura do livro. Mas é impossível esgotar a profundidade com que Deus ele fala aos nossos corações através deste livro e desta história. É um dos livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher. E nós vamos ter apenas outro livro também que leva o nome de uma mulher, que também está no Velho Testamento, e que é o livro de Esther. Um livro tão pequeno, esse de Ruth, mas com uma história extraordinária de superação, de transformação e mudança de história. Porque nós vamos ver nesse enredo aqui que é tratado no livro, uma história que começa até bem, mas que em algum momento da sua trajetória ela tende para ter um final muito triste, mas que acaba tomando outro rumo por conta de uma escolha, de uma decisão. E essa decisão foi de Ruth. Por isso que o tema dessa mensagem, né, eu coloquei aqui como a escolha certa. E o livro, como eu disse, já leva o nome da sua protagonista. E este enredo, essa história, ela se passa no período em que os juízes julgavam a Israel. Neste tempo ainda não havia reis. E a palavra fala que a história, né, a própria Bíblia nos conta que foi um momento muito difícil e muito conturbado em Israel. Porque Deus levantava um juiz que ia julgar o povo, dar as orientações,
Mas quando este homem acontecia dele morrer, o povo voltava e se desviava novamente dos caminhos de Deus. Até que Deus levantava um outro homem. E assim foram diversos. Um muito conhecido nosso, que foi Samuel, que além de juiz também profeta e sacerdote, mas um outro também conhecido como Jerubaal, que derribou ou destruiu todos os altares de Baal e livrou o povo de uma escravidão dos midianitas. E é exatamente neste contexto histórico é que acontece algumas situações na vida desta família que a Bíblia descreve aqui, que está no livro de Ruth. E tudo começa com um homem, pai de família, chamado Elimeleque. Gostaria que vocês repetissem esse nome. Diga aí, Elimeleque. E o nome da sua esposa era Noemi. Diga Noemi. Para nós fixarmos bem. E eles também tinham 2 filhos. Está aí na sua Bíblia, no 2º versículo deste capítulo 1, chamado Malom e Quilion. Quem ainda não escolheu o nome de filhos, ainda ou que vai ter filhos, e que quiser, aí é uma sugestão. Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. Parecia tudo muito bem na família. O chefe da casa, mais a sua esposa e 2 filhos. Era o início da história desta família. E eu sempre vejo, e é a pura realidade, que a nossa vida, ela é um ciclo. E como um ciclo, ela tem início, tem o seu meio e tem também a parte final. O nosso início, ele vai acontecer com o nosso nascimento. É a nossa infância. E nesse período nós podemos assim ficar um pouco despreocupados, porque diz para mim, qual era a única preocupação ou quais as preocupações que você tinha quando era criança? A minha única preocupação era esquecer de tomar um café da manhã, perder a hora, brincar muito e esquecer da hora do almoço e de repente se chegasse em casa a minha mãe já tivesse guardado as panelas. Essa era a minha preocupação, porque nem a hora de eu acordar para ir para a escola, isso eu não precisaria me preocupar, porque minha mãe fazia isso por mim. Precisasse tomar um remédio, ela que me dava, até o prato, ela que preparava com a comida. Então a única preocupação mesmo minha era eu na brincadeira esquecer a hora do almoço. E que não era tão difícil assim, né, gente? Criança brincando, correndo pelo meio da rua. É muito fácil nos envolvermos e esquecermos do tempo. Este é o nosso ciclo, é o início do nosso ciclo. E vocês vão ver que nesta nossa fase, nós não precisamos nos preocupar também com decisões, com escolhas, porque nós temos quem decida por nós, quem faça as nossas escolhas, quem tome as nossas decisões. E eu afirmo aqui com certeza que, como tivemos bons pais, pessoas, ou avós, ou avô, ou avó, ou tutores, tomaram boas decisões. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. Neste momento não precisamos nos preocupar tanto.
Mas quando passamos para a outra parte, ou outro ciclo da vida, ou outra fase, que vamos dizer que é o meio, aí as coisas começam a apertar um pouquinho mais. O início do ciclo desta família de Elimeleque e Noemi estava correndo tudo bem, uma família constituída. A Bíblia não diz isso, mas eu arrisco em dizer que uma família realizada, acredito que também feliz. Mas o meio ou a trajetória que precisa ser percorrida, às vezes ela vai nos reservar algumas surpresas ou alguns acontecimentos que nos sucederão. E aí sim, muito mais vai ser necessário as nossas escolhas. Porque naturalmente, neste meio, ou neste caminho que temos que percorrer, eles já são, ou ele já é um caminho de escolhas. Primeira coisa, quando entramos aí na fase adulta, né? Muitos de nós escolhemos constituir uma família. Você precisou fazer uma escolha. Talvez antes disso você precisou escolher uma profissão, um curso para ingressar na faculdade. Talvez alguns fizeram o caminho contrário, né? Escolheram primeiro a família e depois estudar. Foi o que aconteceu comigo. Inclusive terminei, foi o ano passado. Constituí uma família e depois decidi estudar. É exatamente neste momento também que tomamos, ou decidimos, ou tomamos escolhas para, além da nossa vida profissional, a definição profissional, para as nossas conquistas pessoais, para aquilo que desejamos realizar como pessoas. E muitos, são diversas decisões, né? Olha, eu para a minha vida pessoal quero fazer isso, quero viver uma vida bem equilibrada em termos de atividade física, de alimentação. Outros decidem não se preocupar tanto com isso. Outros decidem, olha, eu vou procurar ajudar as pessoas, vou procurar fazer tudo aquilo que é correto. Tudo são decisões, tudo são escolhas. E essas escolhas, elas vão refletir tanto nessa trajetória, que eu intitulo aqui como o meio da caminhada, como também a parte depois disso, que eu não vou falar fim, mas eu vou falar a maturidade. Porque nós, como filhos de Deus, não podemos dizer que a nossa vida ou a nossa história tem um fim. Porque o próprio Senhor falou que nele nós temos a vida eterna. Você quer viver eternamente? Diga amém. Então, se nós temos a vida eterna, nós podemos dizer, então, que a nossa trajetória terá um fim. Mas nós podemos dizer que nós vamos viver uma maturidade de crescimento, de conhecimento, porque a nossa vida, ela vai ser muito e muito extensa. Coincidentemente, irmãos, hoje eu estou completando 40 anos. E eu brinco até, e essas 2 semanas eu fiquei até meio preocupado, né? Porque quando eu tinha lá meus 8, 10 anos, eu falava assim com Deus que eu queria viver até os 40. Aí depois eu fui perceber que besteira que eu falei.
Exatamente porque no primeiro ciclo nós não podemos tomar decisão. E eu tenho certeza que meus pais nunca pensaram isso. Aí essas 2 últimas semanas eu até falei com a Bruna, falei, eu ando preocupado. Já pedi perdão a Deus várias vezes. Senhor, desconsidere aquela colocação, porque eu quero viver muito mais. Porque como podemos dizer que queremos viver uma certa quantidade de anos se nós queremos também a vida eterna? Então, que nesta vida eu vivo pelo menos os 100, 120, né? E no porvir, uma vida eterna com Deus. Mas certo é que nós precisamos tomar as decisões. E é exatamente as nossas escolhas que vão nos conduzir para uma maturidade. Mas eu poderia dizer para você aqui, olha só, queridos, as nossas decisões é que vão determinar a nossa vida. Eu poderia dizer isso, mas eu estaria errado em falar isso, porque as nossas escolhas, elas vão nos conduzir. Elas vão nos conduzir para... Porque tudo já está decidido por Deus. A sua vida, ela já está decidida por Deus. A minha vida já está decidida por Deus. E se Deus decidir, a única forma de dar errada é se você não quiser. Peço que você abra sua Bíblia aí, no livro de Jeremias, capítulo 29 e versículo de número 11. Neste versículo você vai ver e vai confirmar exatamente que tudo já está decidido por Deus. Olha o que diz a palavra aí, também está projetada aqui na tela. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Sabe o que Deus disse aqui através dessa palavra para você? Você tem um futuro. Eu gostaria que você fizesse um exercício nessa hora. Levante as suas mãos. E diga para o Senhor agora. Diz assim: em Deus, eu tenho um futuro. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Em Deus nós temos um futuro. Nós temos esperança. E a própria palavra fala que é um futuro bom. São planos de paz e não de mal. É um futuro certo, sem erro, sem surpresas. Já está tudo decidido. Você só precisa fazer o quê? Que as suas escolhas te conduza a este futuro. Porque é a única coisa que pode te impedir. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, ó, você tem um futuro. E diga para ele assim, ó, não esqueça, é um futuro de paz. Quem sabe seu irmão entrou aqui com o coração angustiado nesta manhã e precisava ouvir, ou precisa ouvir que o futuro é um futuro de paz. Ou talvez quem esteja nos assistindo precisa ouvir que o futuro é um futuro de paz e não de mal. Como filhos de Deus, Deus não tem reservado para nós o mal, mas sim o bem. E na vida,
o que se conta é exatamente esta fase do amadurecimento. Ou da forma que as coisas vão se caminhar, ou as formas serão conduzidas. Quem já ouviu falar de alguma pessoa que no meio, na trajetória, se deu super bem, mas que no final da vida dela foi um desastre? Você consegue se lembrar de alguém? Ou esta pessoa será lembrada? Ou essa história será contada? Não. Pelo contrário, nos lembramos com muito mais facilidade aquele que caminhou bem e que, agora eu estou falando de uma vida terrena, física, na sua fase final também esteve por cima. Porque na vida, como se termina é o que conta. Não que o meio não tenha a sua importância, pelo contrário, a fase de amadurecimento ela virá conforme as nossas escolhas e decisões. Mas é importantíssimo que nós tenhamos a consciência de que nós temos um futuro. E um bom futuro. Mas como eu disse, no meio desta trajetória, irmãos, alguns acidentes podem acontecer, alguns percalços. Aquilo que não programamos, aquilo que não esperamos, ele pode acontecer. E aí pode acontecer de diversas formas. Às vezes pode vir porque Deus ele quer nos fazer crescer ainda mais, quer nos forjar. Ou pode ser por uma decisão errada, uma escolha errada nossa. Podem acontecer situações que querem ou que vão até nos abalar, nos fragilizar. Nessa história que nós lemos aqui no livro de Ruth, a palavra fala que uma das coisas que aconteceu que talvez aquela família não esperava é que na terra onde eles estavam houve fome. E eles tiveram então que abandonar a sua terra e emigrar para uma nova terra. E foi a terra de Moabe. Eles saíram então de Belém e tiveram que se refugiar em Moabe porque a terra passava por um período de fome. A Bíblia fala que eles ficaram ali em Moabe por mais ou menos 10 anos. Então acontece o segundo problema ou a segunda tragédia. Morre Elimeleque e deixa agora Noemi com os seus 2 filhos, Malom e o Quilion. Eles então se casam com mulheres moabitas e passado um determinado tempo, os filhos de Noemi também morreram. E agora ela se vê sozinha, sem o marido, sem os filhos e com 2 noras que ainda não era da sua mesma terra, era de um outro povo, que tinham outra cultura, que adoravam outros deuses, porque a própria palavra diz isso. Isso são os percalços, ou vamos dizer aqui, são os acidentes que podem ocorrer. Eu acredito que aquele chefe da casa, quando programou fazer aquela viagem, olha, eu vou para um lugar para que eu traga sustento para a minha família e que minha família possa crescer. Talvez Noemi também imaginou isso, olha, os meus filhos e virão os meus netos, a minha família vai crescer, eu terei uma grande família, eu terei pessoas à minha volta, nunca estarei sozinho. Mas aconteceu exatamente o contrário. Chegou um momento da vida dela
que ela se viu sozinha. Mesmo nas nossas decisões, e até mesmo quando pensamos que estamos tomando as decisões certas, porque muitas vezes achamos que estamos tomando, mas por não estar com a vida pautada em Deus, ou não estar vivendo segundo o conselho de Deus, podemos tomar decisões erradas. Mas também são situações que podem nos acometer para que haja um crescimento em nós. E quantas vezes nos programamos e não acontece da forma que esperamos. Às vezes se programamos para ter uma grande família, mas acontece alguma tragédia, acontece alguma situação e chega um momento que nos vemos sozinhos. Decidimos por um curso, por nos qualificar, por ingressarmos no mercado de trabalho, mas chega um momento em que nos vemos desempregados, as contas batendo, o saldo no banco no negativo, não era o que esperávamos. Às vezes programamos uma vida tranquila, feliz, mas a enfermidade bateu a nossa porta e por alguma causa nós permitimos que ela entrou e ela devastou. Fez o que não podia fazer, tirou a paz, tirou a tranquilidade, tirou a alegria, tirou a saúde, e o que era para ser uma vida feliz e tranquila, torna-se uma vida infeliz. E podemos dizer até amarga. Foi o que aconteceu com Noemi. Eu não posso nem aqui me arriscar a dizer, olha, será que a vida amarga de Noemi, ela agiu errado? Olha, as coisas realmente aconteceram com elas. O fato dela se sentir isso, amarga, se sentir infeliz, se sentir que a sua trajetória havia findado, porque realmente aconteceu. Mas uma coisa eu digo com certeza, o que faltou para ela foi neste momento fazer a escolha certa. E a escolha certa estava em entregar a vida a Deus e confiar nele, porque nele estava o futuro dela. E eu digo que estava, porque nós vamos ver que no final desses 4 capítulos, que a história de Noemi e de Ruth mudou completamente. Uma vida de desesperança se torna uma vida completamente de esperança. Uma vida sem futuro se torna numa vida de futuro. Por isso que eu disse no início da mensagem que este livro é extraordinário, porque ele trata de uma transformação de história. E quando as coisas acontecem e nos pegam, uma das primeiras coisas que nos acomete é a perca da nossa identidade. De esquecermos quem somos. Muito mais, de esquecermos de quem somos. Muito pior que esquecer de quem somos é esquecer de quem somos. E você é de Deus. Diga aí, eu sou de Deus. E se eu sou de Deus, para mim está reservado um futuro. Então não podemos esquecer da nossa identidade, que somos filhos de Deus, que adquirimos ao recebermos a Jesus. Como está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Noemi chegou a um ponto de perder a identidade que ela não aceitava nem o nome que ela tinha. Alguns historiadores dizem que o nome Noemi significa amável, doçura,
agradável. E chega um ponto que ela fala bem assim, olha, porque as pessoas conheciam ela e começam a falar, olha, não é esta Noemi? E ela vira e fala bem assim, não me chame Noemi, porque o meu nome agora é Mara. Ela muda, permite que a identidade dela seja mudada de amável, de doçura, de agradável para a amargura. E ela fala bem assim, olha, agora eu tenho uma vida amarga, porque o Todo-Poderoso me trouxe a amargura. E é exatamente neste momento que Noemi teria que ter feito a escolha certa. Mas graças a Deus que Ele coloca à nossa volta, ou para caminhar junto conosco, pessoas que vão ter uma percepção diferente da que tivemos. Por isso que eu disse aqui que é a escolha certa e que tudo vai depender, esse futuro vai depender de a escolha certa. E Noemi, ela escuta dizer que em Belém, Deus havia visitado o seu povo. Ela ouve então um rumor de esperança. Ela ouve que coisas novas estavam para acontecer, porque Deus, Ele visitou o seu povo. E quando Deus nos visita, tudo que estava à nossa volta vai ter que procurar o seu caminho. Porque não há lugar para mais nada quando nos entregamos totalmente à visitação de Deus. E ela fala bem assim, olha, eu vou voltar para a minha terra. Chama as suas 2 noras, vocês vão fazer o seguinte, vamos nos despedir aqui, cada um volte para o seu lugar. Vocês ainda são novas, tem muito que viver, eu já estou no fim da minha vida, estou amargurada, não poderei fazer mais nada por vocês. Volte para o seu lugar. A palavra fala que uma das noras beijou Noemi, chorou com elas e retornou para o seu lugar. Mas Ruth não. Ruth fez a escolha certa. E Ruth tomou uma decisão naquela hora, que está no versículo 16 que nós lemos. Olha sua Bíblia novamente aí. Capítulo 1, versículo 16. Ruth falou assim, olha, não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque para onde você for, eu vou. Aonde você descansar, ou aonde você pousar, eu também vou descansar. E aqui vem a melhor frase deste versículo, aquilo que define a decisão e a escolha de Ruth. O teu povo será o meu povo. Quando Ruth disse isso para Noemi, ela falou bem assim, olha, Noemi, você está dizendo que a sua vida agora é amarga, é amargura, que talvez as pessoas vão te olhar de forma diferente, porque você voltou pobre, você saiu com esposa e com filhos, e está voltando de mão vazia, mas é exatamente este povo que eu quero. Você não está nem permitindo que este povo te chame pelo nome, pela sua identidade. Mas Noemi, a minha escolha é este povo que eu quero. Em outras palavras, está dizendo assim, eu quero o povo de Deus. Eu quero estar com Ele, eu quero caminhar com Ele, eu quero estar junto da igreja de Deus. É esta a minha decisão. E é uma das decisões mais sábias que o ser humano pode fazer, é escolher estar em comunhão.
E só existe, nós aprendemos muito aqui, que só existe comunhão no corpo de Cristo. A melhor decisão é estar no corpo de Cristo. E ela falou bem assim, olha, é exatamente este o povo que eu quero. E disse mais, Noemi, você está dizendo que o Todo-Poderoso te trouxe a amargura, mas exatamente é este Deus que eu quero. O teu Deus será o meu Deus. Eu fico imaginando, será que Ruth olhou e falou bem assim, quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, eu quero também esta amargura que Deus te trouxe? Não. Esta era uma visão desfocada de Noemi para o momento que ela estava vivendo, para o momento de sofrimento, de luto que ela estava passando. Mas Ruth, quando viu essa oportunidade, ela viu o seguinte, olha, eu quero o Deus do futuro. Eu quero o Deus da paz. Eu quero o Deus da restauração. Eu quero o Deus que pode me dar uma família. Eu quero o Deus que pode me dar um emprego. Eu quero o Deus que pode me dar a saúde, que pode me curar das enfermidades, que pode me livrar de toda sorte de males que esteja me assolando. É o que nós cantamos no início do culto aqui, né? Eu quero é Deus. É Ele que eu quero. É este Deus que eu quero. Por isso que Ruth disse, olha, Noemi, o seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Tudo está na escolha certa. Tudo está numa boa decisão. Vejam que uma mesma situação pode gerar escolhas diferentes. Eu me lembro que uma vez eu vi, se eu não me engano, numa revista bem conhecida, até a revista Veja, que contava a história de dois irmãos. E chamou a atenção nessa história, porque na mesma semana que um estava se formando, o outro estava no corredor da morte, esperando a sua sentença. E foram lá e fizeram uma entrevista com os dois. Foram primeiro naquele que estava preso, estava já sentenciado à morte e que perderia a vida em poucos dias. E a pessoa perguntou assim, qual é a causa? O que te levou a tomar a vida que você seguiu, que te trouxe até este lugar? E que o resultado agora é a morte. Aí ele falou bem assim, foi meu pai. Meu pai batia na minha mãe, não cuidava da gente, só vivia nos espancando. Eu não tinha uma referência. Tudo de ruim tinha nele. Como pode então eu trilhar outro caminho a não ser o caminho que eu escolhi, que foi o caminho do crime? Porque eu não tinha nada. E ver aquele sofrimento me levou a tomar as atitudes que eu tomei. Por isso eu estou aqui, por causa do meu pai. A mesma pessoa foi até aquele outro irmão que estava para se formar também em poucos dias e fez a mesma pergunta para ele. Olha, você chegou até aqui. O que te levou? O que te motivou? O que foi fundamental para que você decidisse escolher o caminho que você escolheu e agora, como resultado, chegar aqui e estar se formando? Ele falou, uma coisa só, o meu pai. Meu pai batia na minha mãe, espancava a gente, não dava cuidado, não tratava a gente bem.
Era uma vida de amargura, faltava as coisas, mas eu decidi ser diferente. Eu decidi ter uma vida diferente. Eu decidi traçar uma trajetória diferente. Eu escolhi um caminho bom, porque eu queria ter uma vida totalmente diferente. Circunstâncias iguais, decisões diferentes que nos levarão para resultados diferentes. A mesma situação. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o luto, se a escolha é certa, o futuro é certo. Não tem como dar errado. Não tem como, em Deus não tem como dar errado. Porque nele somos mais do que vencedores. A vitória já está garantida. E para chegar a essa maturidade, temos que ter boas escolhas. E eu vou aqui comentar algumas delas que podemos escolher para ter uma vida agradável, uma vida feliz. E a primeira que eu coloco aqui é ser grato. Ter gratidão. Reconhecer, agradecer todos os dias pela vida, por tudo que temos, por a vida em Jesus que temos, pela família que temos, pelas pessoas que Deus colocou à nossa volta. Ser gratidão, ter gratidão. Isto fará uma grande diferença para podermos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque, como eu falei, não é só o meio, é até o final. E este final é com Deus, Ele quer que nós estejamos por cima. A outra coisa é ser feliz. Ter o sentimento de felicidade. E aí, para ser feliz, eu tenho que ter outra escolha. Eu tenho que ter Jesus. Porque a verdadeira felicidade é estar em Jesus. Amar as pessoas. Dedicar o nosso amor, a nossa atenção. E quando fazemos isso faz com que nós vivamos também sentindo-nos amados. Dispensar sempre o bem para as pessoas, né? Viver exatamente uma vida de amor. E em todos os aspectos, desde a forma com que tratamos as pessoas, desde a forma com que nos relacionamos, como também demonstrando a ela o maior amor de todos, que é Jesus em nossa vida. E isso também é valorizar quem você ama. Fazer o que gostamos são escolhas certas. Olha, eu vou fazer o que eu gosto. Aquilo que me faz bem, aquilo que me faz sentir bem. E desde que essas escolhas, né, como eu falei aqui, é aquilo que te faz bem. Não decidir por aquilo que vai nos fazer mal. Não reclamar. Aí tá difícil, né? Porque meu Deus, se a gente bobear, nós estamos reclamando. Até quando as coisas estão boas, nós reclamamos. Porque podíamos pensar assim, né, veio azul, mas podia ser verde, né? Poxa, ganhei isso aqui, mas podia ser de outra cor. Até quando estamos bem, nós reclamamos. E fazer o bem. São decisões fundamentais para nós termos uma vida equilibrada, uma vida feliz. Mas por que fazer o bem? Porque a nossa essência, sem Deus, ela é uma essência ruim, de querer fazer o mal. Eu estou lendo um livro sobre Martinho Lutero,
e sobre a reforma também, né, que ocorreu na igreja. E eu vi uma frase lá que me chamou a atenção, que diz assim: a verdade, portanto, é que o homem feito de uma árvore má não pode ser não querer fazer o mal. É por isso que nós queremos o bem. É por isso que as escolhas e as decisões têm que ser em Jesus, em Deus, para que Ele mude a nossa natureza. E nós venhamos nos desvincular dessa árvore má que está enraigada na história do ser humano, na vida do ser humano, porque a própria palavra fala que todos pecaram e destituídos foram os da glória de Deus. Mas venhamos então, através do novo nascimento, ter uma nova vida em Jesus e assim fazer o bem. Mas eu deixei por último aqui o suprassumo das escolhas. Aquela que é a top das galáxias, ultra mega excelente, ou qualquer outro nome ou adjetivo que você quiser dar para ela, que é escolher Deus. É a melhor das escolhas. E como eu disse aqui, não tem como dar errado. Tem até uma música que diz assim, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É a melhor escolha. Escolher Deus é entregar a sua vida completamente a Ele, colocar o Senhor no trono e viver uma total dependência. Por mais que você possa fazer escolhas, mas as suas escolhas têm que ser pautadas em Deus. A relação de dependência, ela tem que existir em todos os ciclos da nossa vida. Tem que existir em todos os ciclos, para que nós venhamos a alcançar o amadurecimento de ter um futuro. E na mensagem da noite, eu vou compartilhar com vocês exatamente qual foi esse futuro que Deus reservou para Ruth e Noemi, por uma escolha de escolher a Deus. Para nós encerrarmos a mensagem desta manhã, eu convido para você se colocar de pé nesta hora. E neste momento eu te convido a fazer uma reflexão. Enquanto o Ministério de Louvor assuma o lugar aqui, eu convido você a fechar os seus olhos e refletir a respeito das suas escolhas e das suas decisões. Talvez você nunca tenha tomado a decisão de se entregar a Deus. Hoje é uma oportunidade. Tanto você que está aqui no templo, ou você que está me ouvindo através dos nossos canais, talvez você nunca tenha feito uma oração de entrega da sua vida a Deus, mas você tem a oportunidade de fazer hoje. Ou talvez você fez, talvez você já tenha feito, mas por algumas circunstâncias da vida, você decidiu voltar atrás, decidiu se afastar, decidiu abandonar, mas hoje é a oportunidade de recobrar, de trazer de volta esta aliança com Deus, esta escolha de dizer: eu escolho o teu povo e eu escolho também o teu Deus. De dizer junto conosco nesta manhã: olha, estamos juntos. Para o que der e vier, porque nós sabemos que o que Deus tem reservado para nós é o melhor. Tome a sua decisão
nesta hora, porque o Senhor, Ele te aguarda, porque Ele tem um futuro brilhante, extraordinário, maravilhoso, abençoado para cada um de nós. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã as nossas vidas. Confessamos, ó Pai, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, que somos tão limitados. Ó Pai, que muitas vezes as intempéries, as dificuldades da vida que vêm sobre nós têm nos abatido e têm nos feito, ó Deus, tomar decisões ou escolhas erradas. Mas que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo possa penetrar, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser. Ó Deus, possa fazer morada em nós, retirando todas as incertezas, todas as inseguranças, todas as enfermidades, todo medo, todo luto, para que possamos, ó Pai, fazer a melhor de todas as escolhas, que é estar no Senhor, na Tua casa. Nos abençoa, ó Deus, nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.